A graça de Deus te alcança mesmo quando você ainda está quebrado. Essa é a graça revelada no monte chamado Calvário, onde Jesus recebeu um homem que estava morrendo e não tinha nada a oferecer além da sua fé. Ele não tinha boas obras para apresentar, não possuía um histórico de vida exemplar e não poderia descer da cruz para reparar os erros do passado. Ainda assim, foi recebido com misericórdia. Deus revela sua graça na disposição de acolher qualquer pessoa, em qualquer momento, que se volte para Ele com sinceridade. A história do ladrão arrependido nos mostra que a salvação nunca dependeu da capacidade humana de se consertar, mas sempre do amor perfeito de Cristo. Talvez hoje você carregue pensamentos de culpa, lembranças que ainda pesam no coração ou a sensação de que já errou além do que poderia ser perdoado. Porém, o Calvário nos lembra de uma verdade poderosa. Você não precisa se restaurar primeiro para depois se aproximar de Deus. Você se aproxima como está, e Ele transforma a sua vida. Aquele homem estava diante da eternidade e só podia fazer uma coisa: crer. E isso foi suficiente. Porque a salvação não é uma recompensa para quem é forte, é um resgate preparado para quem reconhece que precisa de um Salvador. Se você acredita que a graça de Deus ainda pode te alcançar hoje, comente: a graça me encontrou. No início, os dois criminosos crucificados ao lado de Jesus se uniram à multidão para zombar dele. A dor era intensa, a vergonha era pública e a amargura parecia dominar aquele cenário. O Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 44, nos conta que ambos insultavam Jesus. Seus corações estavam endurecidos pelo sofrimento e pela própria culpa. Mas, com o passar das horas, algo começou a mudar no interior de um deles. Enquanto observava Jesus suportar a dor sem ódio, responder com silêncio às ofensas, demonstrar uma paz que não parecia humana, aquele homem começou a perceber que estava diante de alguém diferente. Ele entendeu que Jesus não era culpado como eles. Então, aquele ladrão fez algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem fazer. Ele parou de dar desculpas. Em vez de se justificar, reconheceu seu pecado. O Evangelho de Lucas capítulo 23, versículos 40 a 42 mostra quando ele repreende o outro criminoso dizendo: "Nós estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal algum." Naquele momento, o orgulho caiu por terra e a humildade abriu caminho para a fé. Ele virou o rosto para Jesus e fez um pedido simples, mas eterno: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Esse é o poder de um coração que se rende. Não importa quanto tempo alguém tenha vivido distante, um único instante de fé verdadeira pode mudar tudo. Talvez Deus esteja te dando este mesmo momento agora. Um momento para parar de fugir, parar de se justificar e simplesmente reconhecer que precisa dele. Se hoje você escolhe parar de carregar desculpas e se aproximar de Deus, escreva "Eu me rendo, Senhor" nos comentários. A resposta de Jesus foi imediata e cheia de misericórdia. No Evangelho de Lucas capítulo 23, versículo 43, ele declarou: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Uma única frase, mas suficiente para mudar o destino eterno daquele homem. Pense por um instante no que aconteceu ali. O ladrão chamou Jesus de rei enquanto ele usava uma coroa de espinhos. Ele acreditou que Cristo tinha um reino mesmo, vendo ser tratado como um criminoso. Aos olhos humanos, Jesus parecia fraco e derrotado, mas aquele homem enxergou além da dor e da aparência. Isso é fé, confiar mesmo quando tudo parece contrário. O que provocou uma transformação tão profunda em tão pouco tempo. Deus tem o poder de usar um único momento para quebrar anos de rebeldia. Às vezes, basta um encontro verdadeiro com a verdade para que o coração desperte. Curiosamente, muitas das acusações lançadas contra Jesus acabaram se tornando uma porta para a fé daquele ladrão. A multidão dizia: "Ele salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo." Sem perceber, estavam proclamando exatamente quem Jesus era, o Salvador. E aquele homem entendeu: se ele salva outros, então pode salvar a mim também. Naquele monte, 3 cruzes se erguiam como uma mensagem impossível de silenciar. Um homem morreu em seu pecado, outro morreu pelos pecados, e o terceiro foi salvo do pecado. Essa continua sendo a decisão que cada coração precisa tomar. Você pode estar perto de Jesus e ainda assim rejeitá-lo, ou pode se voltar para ele e ser transformado para sempre. Se você escolhe confiar em Jesus hoje, mesmo sem entender tudo, comente: "Eu confio em ti, Jesus."
É aqui que essa mensagem se torna profundamente pessoal. Talvez você carregue a sensação de que falhou demais, se afastou além do limite ou desperdiçou oportunidades que nunca mais voltarão. Mas a história do ladrão na cruz prova que a graça de Deus não é limitada pelo seu passado. O que realmente importa é o que você decide fazer com Jesus agora. A salvação não está apoiada na sua capacidade de se consertar, mas na obra perfeita que Cristo já realizou. Deus nunca exigiu que você limpasse sua própria vida antes de se aproximar. Pelo contrário, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos ensina que somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tito capítulo 3, versículo 5 reforça essa verdade ao dizer que não fomos salvos por atos de justiça praticados por nós, mas pela misericórdia divina. Isso significa que sua esperança não está no quanto você consegue acertar, mas no quanto Deus é misericordioso. Ao olhar para aquele ladrão, não veja apenas a história de outra pessoa, veja um retrato da condição humana. O pecado aprisiona, limita e tenta convencer que não há saída. Porém, somente Jesus tem as chaves da vida e da morte, e somente Ele pode libertar aquilo que parece impossível de ser quebrado. Aquele homem não pôde subir ao paraíso por esforço próprio. Ele apenas confiou naquele que tinha autoridade para salvá-lo. Encontrou misericórdia. O coração do Evangelho é este. Você é mais amado do que consegue compreender, mesmo sendo mais falho do que gostaria de admitir. Romanos capítulo 5, versículo 8 declara que Deus prova seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido quando ainda éramos pecadores. E quando Jesus disse está consumado, conforme João capítulo 19, versículo 30, ele estava afirmando que a dívida foi paga, o sacrifício foi aceito e a porta foi aberta para sempre. Se você crê que Jesus já fez o que você não poderia fazer, escreva está consumado na minha vida. Por isso, não adie a sua rendição. Volte-se para Deus com sinceridade, reconheça o que é verdadeiro dentro de você, peça misericórdia e confie plenamente nele. Se um homem em seus últimos momentos encontrou esperança com um simples pedido, então saiba que você também pode se aproximar agora. A cruz continua sendo o convite de Deus, e Jesus ainda responde ao clamor de quem crê. Quando refletimos sobre essa verdade, entendemos algo transformador. Você não começa o dia debaixo de condenação, mas debaixo de misericórdia. Antes mesmo de abrir os olhos nesta manhã, a compaixão de Deus já estava estendida sobre sua vida. Talvez existam lembranças que ainda tentam te prender ao passado, erros, escolhas precipitadas ou caminhos que trouxeram dor. Mas Deus não deseja que você viva aprisionado ao arrependimento eterno. O perdão dele não apenas cobre o pecado, ele também restaura a esperança e devolve a liberdade. Em vez de se punir por aquilo que Deus já perdoou, permita-se caminhar para frente. Peça ao Senhor sabedoria para aprender com o passado, mas não para morar nele. Sua história não termina no erro. Ela pode ser reconstruída pela graça. Deus é especialista em restaurar o que o pecado tentou destruir. Ele transforma cicatrizes em testemunhos e quedas em recomeços. O que hoje parece um capítulo de dor pode se tornar uma poderosa prova do cuidado e da fidelidade do Senhor. Nunca confunda a voz da culpa com a voz de Deus. A culpa te paralisa. Deus te chama para recomeçar. Chamada para ação. Se hoje você decide deixar o passado para trás e caminhar em um novo começo, comente eu escolho recomeçar. Jesus, hoje eu creio que tu és rei, mesmo quando as circunstâncias não parecem refletir isso. Creio que estás acima de cada tempestade, acima de cada batalha que não consigo controlar. Ensina-me a confiar em ti quando a vida parecer incerta, quando as respostas demorarem e quando minhas emoções oscilarem. Senhor, eu coloco meus pecados diante de ti. Tua palavra em 1 João capítulo 1, versículo 9 declara que, se confessarmos nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Hoje eu recebo esse perdão. Lava-me completamente e restaura a alegria da salvação dentro de mim. Ajuda-me a lembrar todos os dias que a cruz foi suficiente. Eu não preciso acrescentar nada ao que já foi consumado. Que minha obediência nasça da gratidão e não da obrigação. Molda minha vida para que ela reflita a graça que recebi. Dá-me um coração que te escolha até quando ninguém estiver olhando. Torna a oração algo natural para mim. Faz tua palavra preciosa ao meu coração e transforma a obediência em alegria. Guarda-me da comparação. Senhor, ensina-me a caminhar com humildade e a estender aos outros a mesma graça que um dia me alcançou.
Que minhas palavras revelem bondade e que minhas atitudes expressem amor. Tua palavra em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39 me lembra que nada pode me separar do teu amor. Quando a dúvida tentar entrar, firma meus pensamentos nessa promessa. Hoje eu escolho confiar plenamente, me render completamente e avançar na liberdade que tu me deste. Obrigado por me encontrar exatamente onde estou e por nunca desistir de mim. Em teu santo e precioso nome, Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que ainda há graça, perdão e recomeço em Jesus.